Bom dia, grupo Adoração, grupo do Coração de Deus, a menina dos olhos do Pai. Eu sou Rita Bittencourt e trago para você, para mim e para a tua vida, uma palavra do Senhor. Bom dia a todos os grupos parceiros, grupos de WhatsApp que compartilham o áudio, grupos das páginas de Face, das páginas das redes sociais, blogs, parcerias, páginas de outros países que já compartilham a palavra do Amanhecer com Jesus, com Rita Bittencourt. Muito agradecida, muito grata pelo amor e pelo carinho de vocês, pela minha vida e pela vida do Adoração. Amém? A mensagem de hoje, o tema é a unção de Davi. Ai, Rita, de novo falando essas coisas, unção de Davi. Todo mundo já viu a série do rei Davi, que foi um sucesso, de José. Verdade, irmãos. Na verdade, eu questionei a Deus. Só que a direção do Espírito Santo de Deus é quem nos dá o comando do que Deus quer falar e do que nós precisamos ouvir. Conhecer a palavra, as passagens, eu conheço um monte. Eu posso narrar para você sem ler a Bíblia. Mas seria de mim, seria humano. E eu sempre busco do Senhor, o que o Senhor quer falar e o que nós precisamos ouvir. Eu nunca penso o que eu poderia falar que o povo gostaria de ouvir, ou que eu própria gostaria de ouvir. Por isso nós vamos sim ouvir a palavra de Deus para nós nessa madrugada, amém? O texto base está lá em 1 Samuel, capítulo 16, dos versículos 13 até... versículo 1, o versículo 1 até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei à casa de Jessé em Belamita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Disse, porém, Samuel: como irei eu? Pois Saul ouvirá e me matará. Então disse o Senhor: leva contigo uma bezerra e dize: vim para oferecer sacrifício ao Senhor. E convidará Jessé para o sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade o saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou para o sacrifício. E sucedeu, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a
sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Depois chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel e disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samuel, porém disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé a 7 dos seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a nenhum desses. Disse mais Samuel a Jessé: são esses todos os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: mande trazê-lo, porquanto não sentaremos até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e fez Davi entrar. E ele era ruivo, de belos olhos e gentil aspecto. Então disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém. Já conhecemos essa historinha, né? Verdade. Vamos analisar alguns pontos que Deus colocou no meu coração. Deus mandou que Samuel era o profeta da época, ungisse um rei sobre Israel. E por conta da rebeldia do rei Saul havia se afastado dos caminhos do Senhor, desobedecia, e o Espírito de Deus se afastou e o rejeitou. Então Deus falou para Samuel que ele ungisse um novo rei lá dentro da casa de Jessé. E que ele próprio indicaria, o que seria escolhido. E Davi, naquele momento, foi esquecido. Esqueceram de Davi. Aliás, nem lembravam de Davi. Davi era tão esquecido que ele fazia o menor serviço, o serviço mais desprezível que podia ser feito por um filho era ser cuidador de ovelhas, porque a palavra narra que todos os irmãos eram de alta estatura e tudo fortão, e tudo do exército, Davi não. Davi era simples, Davi era humilde, de gentil aparência. E a família nem lembrava que ele existia. Mas no tempo que ele passou pastoreando ovelhas, que era uma coisa desprezível e desnecessária para um filho, quem faziam eram os servos, ele teve experiência ímpares com Deus. Ímpares, que só ele e Deus sabiam. Mesmo diante da rejeição familiar, ele era da prole de Jessé.
mas era totalmente desprezado e esquecido. Quantos de nós fomos esquecidos, ou talvez sejamos, no leito da nossa família, na prole da nossa família? Sabe aquela historinha, a ovelha negra? Davi foi a ovelhinha ruiva, porque a Bíblia fala que ele era ruivo. Provavelmente aqueles ruivos sardentinhos, né? Eu imagino, a Bíblia não diz isso. E quantos de nós somos esquecidos também, ministerialmente, no nosso trabalho, pelos nossos filhos, por marido? O desprezo é algo que dói muito, mas que nos faz ter experiências ímpares com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então ele foi desprezado. Ele era o mais novinho, ele era o caçula, o que já era algo diferente. Porque todo filho mais velho, todo primogênito, além de ter mais honra, era honra dupla, dobrada. Desde a herança, tudo para ele teria que ser dobrado. E ele, sendo mais novo, era o menor, o último. Seus irmãos, como eu já disse, eram fortão, faziam parte do exército, e ele lá na ovelhinha. Até o próprio pai Jessé desprezava Davi. Mas nunca imaginou, nunca passou por sua cabeça que ele pudesse servir para ser o rei de Israel. Quantas pessoas, quantos de nós nos identificamos com isso? Somos desprezados pela família. E os nossos próprios familiares não acreditam, não creem, não veem em nós nada, absolutamente nada, que pudesse servir de matéria-prima para que crescêssemos e avançássemos nas coisas do Senhor. Por isso que Jesus falou, um profeta não tem honra na sua própria pátria. Puxa, Rita, porque eu provo disso. O adoração é como a areia do mar. E eu não tenho um parente dentro da adoração. Nunca ninguém acreditou. Nunca ninguém imaginou que através da minha vida, que fui a rejeitada, que fui a adotada, porque eu fui adotada por outra família, a minha família biológica, eu não convivi com eles durante muitos anos, e servir para ser alguma coisa, daí não sai nada não. Até o próprio profeta Samuel, que é o profeta, é um dos maiores profetas, até ele próprio foi influenciado pela aparência, pelos seus olhos, pelo seu julgamento, pelo seu coração. Ele, quando viu a aparência, quando ele olhou para Eliabe, ele próprio disse, tá aí o cara, esse certamente é o escolhido do Senhor. E Deus o advertiu na hora. Ele falou, epa, para de olhar para os seus sentimentos, para de olhar com os seus olhos físicos. Tenha olhos espirituais, tenha sensibilidade espiritual. Não bata martelo. Não te coloquei como juiz. Você está como profeta.
E como profeta você tem que ter sensibilidade de fazer e obedecer o meu comando, a minha vontade, e não julgar e bater martelo, se achando autossuficiente. Muito sério isso. E naquele momento Davi é escolhido. Porque mesmo que o mundo te despreze, mesmo que todos te desprezem, inclusive os amigos, a própria família, você é amado e amada de Deus. Ele te aceita com base no seu amor e não na sua condição. Deus, quando Ele nos aceita, quando Ele nos escolhe, quando Ele nos unge, Ele não se baseia na minha e na tua condição, não. A base dele é no amor e no propósito. Ele nos vê com base no plano para nós. E não na base, situação e circunstância que você se encontre hoje. Deus é um Deus de visão profética. E então Davi foi ungido. Ele recebeu a unção que o conduziria ao trono. Da unção até sentar-se no trono, houve um tempo. E um tempo de muita dor. E um tempo de muita dificuldade. Um tempo de muita opressão, perseguição e até de fuga. Até de caverna. Ele era o último dos irmãos. Mas por conta da unção de Deus, ele destacou-se. Ou seja, ele sobressaiu. Nenhum dos seus irmãos conseguiu enfrentar o gigante Golias. Nenhum dos seus irmãos chegou a ser rei de Israel. Não nos julguemos pelos valores mundanos. Não se permita contaminar pelo que falam, pensam a seu respeito, pelos valores que o mundo colocou como um referencial. Não use os procedimentos e a escala de valor do mundo, que hoje, na grande maioria, você vale pelo que você tem, não é pelo que você é. Quantos de nós nos sentimos assim? Puxa vida, as pessoas me veem pelo que eu tenho, que eu não tenho nada. Mas pouquíssimas pessoas me veem pelo que eu verdadeiramente sou. Não se deixe que por esses valores sejam determinantes, nem na tua igreja, nem na tua família, nem no meio da tua parentela, em lugar nenhum, nem no teu trabalho, em lugar nenhum. Isso não determina o teu valor. Ah, mas lá na minha igreja eu sou banqueira. Como assim banqueira? Você é rica? Não. Eu só esquento banco. Não tem problema não. Ah, mas eu estou tanto tempo na igreja e... Deixa pra lá. Gasta tempo com isso não gasta a sua alegria da salvação. Não gaste a sua comunhão com Deus. Não se gaste, não gaste tua energia,
o tempo precioso que você tem para amar e cuidar de vidas, pensando nisso. Você não precisa disso. Ninguém precisa disso. O que nós temos que buscar é a unção que nos dá e nos faz vitoriosos. O óleo derramado sobre Davi representa o Espírito Santo de Deus. E saiba, meu amado e minha amada, muitos de nós recebemos essa unção, esse óleo, e aconteceu instantaneamente? Não. Mas muitos de nós somos ungidos, separados, ainda que o mundo nos rejeite, que nós não sejamos o padrão, que nós não sejamos, até por alguns profetas, humanamente, corretamente, politicamente corretos para sermos ungidos ou usados por Deus. Mas mesmo assim, Ele me escolheu e Ele te escolheu, porque Ele escolhe quem Ele quer. Ele faz o que Ele quer, com quem Ele quer, do jeito que Ele quer. É assim que o grande eu sou trabalha. É assim que Ele trabalha. Que o Senhor te abençoe e te guarde nessa manhã, te dê graça e você entenda que Ele não se limita na aparência e nem nos padrões do mundo e das pessoas, mas no que Ele te criou e me criou para sermos. Aleluia! Um beijo no teu coração, da Rita Bittencourt. Deus te abençoe. Somente Ele não faz.